Agora deixa eu dar um abraço nessa moça aqui, que também faz Olá. tempo que eu não vejo. Quanto tempo, Ai. saudade. Você sabe que a nossa produção, ela está assim, me proporcionando rever só gente boa. Desde que nós voltamos aqui há 3 semanas, só gente boa aqui. Que bom, muito que bom bom ter estar de você, volta. viu? Fazendo muita arte, querida? Um pouquinho, né? Sempre na companhia da máquina de Sempre. costura. É? Sempre eu com amei ela. essa peça que você trouxe. Diferente, né, Eu Beth? amei a Então, ideia. essa peça, na verdade, é uma adaptação. Eu já tinha visto no MDF. Aí eu falei, vou adaptar, já que meu negócio é o tecido, eu falei, vou adaptar e ficou uma peça mais compacta também, né? Mais prática para guardar. Agora, sim, você acha que o povo de casa quer ver por Porque dentro? afinal, ela é para a vida toda, né? Inclusive, a minha mãe tem tudo meu guardado. Será que eles querem ver por dentro? Olha, eu Será? acredito Será que vale eu a mostro, pena. Dani? É, vale a pena, vale a pena. Vale a pena eu mesmo, gostei viu, do suspense que foi criado, porque realmente ela é especial. Eu, quando cheguei, falei, nossa, eu guardo tudo que tá aqui, eu guardo. É, minha mãe também tem. Mas não tá tem. num lugar só, viu? Então, gente, ó, isso aqui é pra você guardar as primeiras coisinhas, né? A pulseirinha da maternidade, o umbiguinho do bebê. O que nós temos aqui? dentinho O primeiro e o cabelinho, cabelinho, né? Que corta. O dentinho também, você vai guardando tudo aqui. E todos têm uma proteção, olha, tá vendo? Vou colocar a mão aqui para vocês verem que eles são bem separados mesmo. Então tem a proteção do plástico aqui, é plástico cristal que Isso, você usou? plástico cristal. Então fica tudo no seu compartimento certinho aqui. Eu amei a ideia. Não tinha visto no MDF ainda não. Então, eu Achei já uma vi, peça com muito eles fazem significado. caixinhas separadas. Só que daí acaba sendo aquela caixa, e como é uma coisa para a vida toda, acaba ficando aquela... Aí se tem vários filhos, são várias caixas, né? Ah, verdade. Então eu falei, eu vou criar uma coisa mais compacta e inclusive ela tá saindo em enxoval, tá assim, super... Eu ia falar isso. Tem gente que trabalha já com aquele enxoval completo. Pode incluir? Sim, essa peça. é incrível, assim, para presentear, né? Porque é uma coisa realmente diferente. Vamos ver como é que faz? Vamos aprender Vamos juntinho lá. aqui com a Dani. Então não tem molde, tá? São só as medidas mesmo, Tá. que já vão estar todas disponíveis. Então aqui a gente cortou 28 por 22 no externo e na manta, tá? Que essa vai ser então a parte do corpo. Ó, gente, vamos ver aí, ó, 28 tá aqui, né? 28 aqui, 22 aqui. Isso. Não tem molde, medida, anota aí. Depois vai lá no portal a12.com/combina que estará lá. Já fez também uma costurinha aqui? Isso, aí aqui o que eu fiz? Fiz um matelacê. Geralmente, eu não coloco uma medida muito específica, coloco 2, 3 centímetros. Aqui, o que eu aproveitei? Como eu já tinha o desenho do tecido, eu aproveitei as linhas e já costurei em cima dela mesmo. Até que já faz, né? Isso, Listas até na diagonal. no modelo que eu havia feito, eu não tinha feito isso, mas agora eu achei que ficou mais interessante. Ficou bonito mesmo. Aqui outra... Legal esse tecido. Outra dica, assim, que é bem legal também, às vezes a pessoa, eu não posso fazer porque eu não tenho bordadeira. Então, aqui a gente tem a opção de tanto mandar fazer o bordado, né? Ou fazer com termocolantes. Então, só para a pessoa não ter eu não tenho como fazer, não, ela vai ter essa opção. Ela pode Aqui, tanto ó, fazer... Esse lembranças que eu tô segurando aqui, ele vai ficar na frente da bolsinha. E os menores em cada compartimento. Isso. Aí, porque estando assim separado, se a pessoa não tem uma bordadeira, que realmente acaba sendo uma máquina que é um pouquinho mais cara, aí a pessoa tem a opção de fazer a peça mesmo não tendo. Pode bordar na mão também. Pode também. Pode bordar em ponto cruz, Isso. né? Aí aqui, então, vai depender do tamanho, né, do meu bordado ou da minha aplicação. Aí aqui, o que eu fiz? Eu só centralizei a peça. Aqui de baixo para cima eu medi 5 centímetros, mas assim, é só mesmo para deixar centralizado. Assim, né? Isso. Assim, ó, gente, isso. Então, só para centralizar. Isso eu vou fazer a princípio, então, na parte externa. Agora nós vamos para o forro. O forro vai ser a mesma medida, então são os 28 centímetros por 22. Aqui, para colocar a minha aplicação, eu dei uma distância tanto na lateral quanto em cima de 2,5 centímetros, ficou um quadradinho. Então eu vou colocar minhas aplicações e aí como eu fiz ela avulsa, né, não fiz bordada direto na peça, eu vou costurar. Então eu costuro na máquina mesmo, só posicionei aqui, já tá costuradinho. Costura reta, bonitinho, né? Faz o contorninho ali. Só tomei o cuidado de costurar com a linha na cor, para, né, ficar mais
o acabamento fica mais bonitinho. Então deixa essa margem aqui do lado, já tem um pronto costuradinho. Isso. Então aqui, ó, eu já vou tenho... levantar, que acho que é melhor, ó. Tá ótimo. Viu, gente? A margem que ela deixou do lado aqui, importante. Ah, eu amei. É uma peça assim, ela tem muitos detalhes, mas ela é muito simples de fazer, na verdade. Então aqui eu também já tenho o meu externo costurado. Aqui o que eu fiz? Eu só marquei o meio para eu conseguir posicionar aquela abinha que vai fazer o fechamento. Aqui, ó, o meio tá marcado nesse alfinete. Ela deu um piquezinho aqui. Acho que dá pra mostrar? Isso. Olha, só um piquezinho pra ficar bem centralizado. E marcou com alfinete. E uma coisa assim que eu também gosto de fazer é facilitar, né? Que eu dou aula para criança, então tem que ser coisa prática. É. Então eu não vou muito por medida. Eu venho aqui, dobrei, dei o pique, pronto. É o meio, então, né? Não precisa ficar fazendo muito dificultando. Também. Isso. Dani. Então aqui eu já tenho o meio. Aí agora eu vou preparar a minha aba de fechamento. Como que eu vou preparar a aba? Aqui são 2 recortes de 10 centímetros de altura por 6 de largura. O que eu fiz? Aqui também para facilitar... Peraí, vamos mostrar esse recorte aqui, gente, ó. Do lado de trás dá pra ver. 10 por 6? Isso. Aí fez uma abinha aqui, né? Isso. Aí eu risquei com lápis mesmo. Eu peguei o meu cone da linha e fiz aqui dei arredondada. A volta. Isso. Se quiser fazer quadradinho também pode, pode, né? Aí Do gosto fica, que isso, fica a gosto mesmo. Aí aqui o que eu fiz? Juntei, imagina. Aqui então eu uni, eu cortei 2 vezes e uma vez na manta, né? A vez que eu colei na manta, eu vou juntar aqui direito com direito, vou passar a costurinha com uma margem de meio centímetro. E aí eu costurei, desvirei. Vou mostrar o pronto aqui pra você. E rebati, passei a costurinha aqui em volta. O que eu vou fazer com essa abinha agora? Eu vou posicioná-la aqui nessa marcação que eu havia feito do meio. Então eu venho, coloco ela aqui, no lado oposto à minha aplicação. Eu já vou deixar essa abinha aqui presa, porque que pode acontecer? Às vezes a gente acaba esquecendo ela. Então a gente deixa ela presinha aqui. Já segura no alfinete também, né? Isso. Agora a gente vai reservar um pouquinho essa informação, que a gente vai... Isso, agora a gente vai trabalhar com a parte interna. Para preparar o bolsinho, o que eu tenho? Plástico cristal. Esse plástico cristal é muito fácil de encontrar, é até aquele plástico de mesa mesmo. Sim, então, compra por metro, né? Isso. Tem um mais fininho e tem um mais grosso. Eu nem vou entrar muito no detalhe de qual é a espessura. Acho que dá dando pra ver bem. Ele é bem transparente, né, gente? Mas dá pra ver aqui, ó. Então, assim, eu peguei o mais grosso, porque assim, como é uma peça aí pra vida inteira, eu quero que realmente tenha durabilidade. É, porque na verdade vai proteger, firme, né? Isso, e vai ficar mais firme também. Então, eu peguei o mais grosso. Aí aqui a medida dele é de 12 centímetros de altura por 22, que é aqui a largura da minha peça. Eu vou fazer a preparação, então, desse bolso, que vai ser aquele nosso famoso sanduíche. Ah, tá. A gente vai colocar o plástico. Coloquei um enfeitinho aqui, que é um bordado inglês, pode ser uma cianinha, pode ser uma renda, pode ser o que achar melhor. Às vezes até o que tiver em casa, porque a gente usa um pedacinho bem pequeno mesmo. Aqui são 22 centímetros de um lado, mais 22 do outro, então a gente acaba aproveitando o que a gente já tem. E quem estiver fazendo essa peça junto com outras, vai aproveitando também, né? Se está usando o bordado inglês das outras, usa o mesmo, né? Isso, para ficar tudo coordenadinho, bonitinho. É isso também que é muito legal do enxoval, né? Porque a gente Sim, faz tudo de acordo. Faz tudo com a mesma carinha. E as mães, nossa, elas amam. Adoram, né? E é uma coisa que não só para a mãe, né? Assim, a tia, a avó, as pessoas gostam de presentear. Então... E é uma boa peça para vender. Sim. Viu? Então, aqui eu fiz o sanduíche, que foi o plástico, com o bordado inglês e o zíper olhando para baixo, né? No caso, direito com direito. Passei uma costurinha. Então, por enquanto, eu tô preparando o bolso separado mesmo. Ah, tá. Passo uma costurinha aqui e aí eu uni esse bolso. Vou mostrar aqui, já um passo avançado. Eu passei aquela costura e rebati a costura, que nada mais foi do que abrir e costurei, certo? Aqui, o que eu fiz? Eu usei o zíper em metro, então eu já... Vou virar aqui, tá, Dani? Pode virar. Ó, usou o zíper em metro, já colocou o cursor também. Isso, aí uma coisa importante aqui, eu coloquei o cursor, um vindo de lá pra cá, outro de lá pra cá, né? Pra eles se encontrarem no meio.
Entendi. Mas não, né, o ideal é que eles não se encontrem agora. Porque vai ter uma costura no meio depois. Isso. Então... Aí depois, faz assim, depois você entende por quê. Aí agora sim, né? Porque assim, ele tá prontinho. E o ideal mesmo é usar o zíper o zíper em metro, porque daí a gente tem essa possibilidade de estar movimentando esses cursores, né? Então aqui eu venho posicionando, ele vai estar exatamente na medida que vai pegar aqui no meio da peça. Tá. E lembrando que eu tô trabalhando só com o forro, tá? O externo ele tá reservado por enquanto. Tá guardado aqui. Porque eu não quero que a costura vaze pro outro lado. Então eu venho aqui, vou posicionar o bolso e vou marcar o meio. Marquei esse meio, eu vou passar uma costura pegando inclusive o zíper. Então eu venho com essa costura de lá de baixo até o zíper. Esse dá pra gente costurar? Que hora Dá. você vai querer costurar? Podemos costurar. Vamos costurar. E aí, gente, é legal porque tem gente que fica assim, nossa, mas será que a minha máquina costura plástico? Costura. Costura, né? Mas plástico no plástico, plástico com tecido, plástico com sintético, tudo Então, aceita? a gente costuma colocar, eu até não trouxe, mas a gente pode colocar um pezinho que ele é específico para o plástico, que é o de Teflon. Ah, melhor. Mas se a gente vai com cuidado aqui, a máquina aceita sim. Ó, costura reta aí, ponto mais fechadinho, Isso. mais aberto, qual que você gosta? No ponto comum. É? Aqui, o que eu fiz? Para achar o meio novamente, dobrei no meio, eu já tô vendo o risquinho ali. Então, eu já posso até colocar, vou colocar um prendedorzinho aqui, só para o plástico, porque o plástico ele escorrega bastante, então só para ele não sair do lugar. Senão a gente acaba, ele dança. E precisa ter esse cuidado, esse capricho, gente, pra ficar separado certinho, né? A mesma largura do mesmo lado dos compartimentos, né, Dani? Isso. Que daí todos os bolsinhos terão o mesmo tamanho. Dani, essa peça, pra quem nunca costurou, você acha que já encara? É melhor fazer outros primeiro? Eu acredito, ela tem muito detalhezinho, mas ela não é uma peça difícil. Grau de dificuldade. Não, ela é tranquila, dá pra gente... Fácil? Ó, agora passou em cima do zíper, a gente vai um pouquinho mais devagar, pra sim. não quebrar a agulha, mas se quiser usar uma agulha mais grossa, seria o específico. Seria Pronto, o ideal, aí, né, ó. na verdade. Aí agora aqui... Então, eu já posicionei o meu bolso. Bem E agora... retinho aqui, vamos ter que levantar de novo pra mostrar. Pode Olha levantar. que costura bonita. Bem retinho aqui, muito bom, Dani. E agora eu vim com outro aviamento, coloquei aqui uma rendinha e aí a gente só vai fixar aqui no forrinho, certo? Na verdade, 2 bolsinhos já estão prontos e eu vou repetir o processo do outro lado, que ficaria o outro bolso aqui, ao contrário, né? Aqui, ó, aquilo que a gente conversou. Por que é importante a gente ter a costura e cada cursor vindo de um lado? Porque ele vai parar aqui, ó. Cada bolsinho vai parar aqui. Aí fica bonitinho quando abre, né? Isso. Tá tudo fechado. Aí, o que é o ideal agora? Fiz esse processo dos 2 lados, passo aquela costurinha de segurança em toda a volta. Só mesmo aquela costura bem estreitinha para ficar todo mundo junto. Porque aqui, ó, eu tô com o meu bolso aberto, né? Ah, sim. Então, só Antes de passei... unir. Isso. Por enquanto, eu tô só trabalhando mesmo no forro. Tá bom. E aí, eu passei, então, a costurinha de segurança em toda a volta. Aí, eu até trouxe uma opção aqui em azul, pra gente ver com uma carinha diferente. Olha aqui, gente, já passou a costurinha aqui do lado. Isso. Todo lado. Isso, toda a Uni volta. os 4 compartimentos aqui. Porque daí eu já isolei o bolso ali, né? Tá. Então, vamos unir agora. Vamos Isso. encerrar a peça? Aí agora, uma coisa também que é importantíssima, a gente já colocar o botãozinho de pressão, por quê? Porque eu não quero que ele apareça depois daqui dentro. Então já tá aqui, vai ficar assim, né, Dani? Isso, aqui é a mesma coisa, marquei o meio e aí na abinha eu subi 2 centímetros. Tá bom, e a gente coloca esse daqui aonde? Aqui? Essa abinha, na verdade, ela já tá presa aqui, né? Foi aquele passo. Ah, foi do outro passo. Isso, ela já vai estar presinha aqui. Deixa eu tirar a minha cola. Nem precisou da cola, viu? Agora Isso é aqui uma ótimo. coisa também muito importante. Eu tô aqui, ó, estou olhando para minha peça, virei e aqui, ó, vai ficar ao contrário tem que do colocar outro. o lado certo da palavra, né? Isso, porque eu tenho que lembrar que essa aba ela vai fechar aqui. Embaixo, verdade. Então aqui vai ser sempre
o externo oposto ao interno, né, ao forro. Aqui, Beth, praticamente a nossa peça está finalizada. Por quê? O que precisa fazer? Agora só falta a gente colocar o viés. O viés do cantinho. Isso. Aí não tem segredo, gente. Aqui Você vai preenchendo todo o viés aqui, depois é legal também. É legal passar uma ou costura de segurança ou, não digo nem alfinetar, mas colocar o grampinho para não sair do lugar. Aí depois disso tudo, você vai ter uma peça linda como aqui, essa aqui. Que como a gente disse, mais uma vez eu vou repetir, pode fazer parte daquele kit do seu enxoval. E, ai, gente, é uma peça que, olha, vai ser guardada com muito carinho nesses momentos aí, né? O primeiro corte de cabelo, dentinho que caiu. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe, que sempre me acompanha. Hoje não pôde vir, eu vou dar um desse pra ela, porque ela guarda tudo em caixinha de madeira. Surpresa pra mamãe aí, viu? Vou levar um pra ela. Muito bom te ver. Deus abençoe seu ano. Amém, obrigada. Viu que venha muitas encomendas, muitas aulas. Um beijo para os seus aluninhos sucesso. lá. Obrigada, viu? Muito bom estar de volta.